Olá, boa tarde todo mundo. O tema de hoje é ferramentas para facilitar a sua vida acadêmica. E hoje a live vai ser com a professora Ilusca, que tem muita coisa para contribuir com a gente. Acho que eu Olá! consegui chegar aqui. Ah, que bom! Ai, Eu tô aqui desculpa, conversando com Bruna. Acho que foi eles, a conexão mesmo. mas tá tudo certo agora. Eu tô escutando você e vendo você direitinho. Ai, que bom, eu também. Então, Olá, eu queria olá, que você se pessoal. apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, o que que você faz. Então, gente, atualmente eu estou encarando um doutorado na Escola da Ciência da Informação, na UFMG. O programa a gente chama de PPG-GOC, é o Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento. Eu entrei há pouquíssimo tempo e faço parte de um grupo de pesquisa já há alguns anos e tentei integrar as duas coisas. Então, lá no grupo, a gente estava pesquisando transdisciplinaridade, ferramentas para a produtividade em pesquisa, produção e comunicação científica. Os que eu estou envolvida são esses. E aí eu quis levar isso de alguma forma para o doutorado, para a gente aprofundar, para conseguir, né, descobrir coisas novas aí e agregar. Então, uma das coisas que eu tenho me dedicado muito é na descoberta de novas ferramentas ou de ferramentas que ajudam no nosso processo de pesquisa. Que não é fácil, né, Bruna? Nós vamos falar um pouquinho disso É, hoje. muitos E desafios. muitos. Então, eu estou com esse doutorado e essa missão aí em andamento, né? E até resolvi fazer Legal. esse canal para poder usar as redes sociais como uma forma de coletar informações e disseminar informações científicas, né? A gente tentar criar uma comunidade, entrar nessa comunidade que já existe, na verdade, né, acadêmica. Né? Eu até me surpreendi com esse mundo acadêmico nas redes sociais, mas estou bem satisfeita. E quem não Fora segue ainda a isso, professora Ilusca, pode seguir, porque ela tem umas postagens bem legais sobre essas ferramentas também. tô começando, né, nas redes sociais, mas assim, tenho mil ideias, mil planos, que eu anoto todos, e a gente vai falar disso um pouquinho. Sim, Rapidamente, só para concluir minha apresentação, fiz um mestrado em administração, trabalhei com competências, desenvolvimento de competências, e sou formada, minha primeira formação é em psicologia. Então, essa parte de desenvolvimento humano, eu sempre trabalhei com ela. E as pressões que a gente tem, né, cada vez maiores desse mundo aí, agora com a transformação digital, né, para a gente se adaptar rapidinho aí é necessário. Então, ferramentas é podem verdade. nos ajudar. Aí agradeço o Isso. convite que você me fez para a gente poder bater esse papo aqui hoje. E eu fiquei muito feliz que você topou esse convite, assim, vai ser uma contribuição muito legal. E para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou neurocientista, fiz mestrado e doutorado em neurociências e agora estou fazendo o segundo pós-doutorado também em neurociências. E aí eu estou aqui nesse Instagram para compartilhar com vocês um pouco sobre como a gente pode se tornar mais produtivo, mas sem abrir mão da nossa saúde mental, que é uma coisa bastante afetada no mundo acadêmico, por causa de prazos, pressões, enfim, coisas que vocês já sabem. E a gente veio aqui para falar para vocês um pouquinho sobre algumas ferramentas que podem facilitar essa nossa jornada, né? E como eu estava falando para vocês, a primeira delas é o nosso cérebro, que é uma mega ferramenta se a gente usar ele da forma adequada. Então, o nosso cérebro, ele é como se fosse um pendrive. Você vai colocando lá várias informações, várias ideias, várias memórias, mas tem uma hora que esse pendrive ele lota, chega na capacidade máxima. E aí vamos supor que nesse pendrive você quer colocar uma informação super importante, tipo a sua tese. Aí o que, que você vai fazer? Você vai ter que achar um lugarzinho para caber essa sua tese. E aí você, para fazer isso, vai ter que o quê? Excluir alguns arquivos que você acha que é desnecessário. E a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Não tem como a gente poder memorizar tudo que a gente percebe à nossa volta a cada segundo, porque é muita informação. Então ele tem que fazer uma seleção de informação e perceber o que, que fica, o que, que vai embora. Então, ele não é tão bom assim para memorizar coisas, só fica o que realmente é importante. Mas ele é muito bom para análise, para processo. Então, ele é muito bom em perceber tudo que está rolando, todas as informações,
conectar com memórias que a gente já tem e tomar decisões, ou analisar se aquilo é perigoso, se não é, se tem vantagem, se não tem vantagem. Então, ele é muito bom para essa análise, mas não é bom para a memória. E como a gente tem essa limitação de memória, a gente pode contar com algumas ferramentas, que é o que a gente vai falar hoje, que podem ajudar a gente a tirar um pouquinho do peso dessas informações, desses excessos de informações da nossa mente, para uma ferramenta fora dela, que algumas pessoas da produtividade até chamam de segundo cérebro. E a gente pode ficar até com menos ansiedade, menos estresse por ter esse alívio, né? Não precisar carregar esse monte de informações o tempo inteiro. Bruna, o cérebro faz alguma pegadinha com a gente quando a gente precisa produzir? Às vezes faz. Tem os famosos bloqueios criativos, ou quando você está na apresentação e dá aquele branco, assim, daquela palavra que você precisava usar. Então, as emoções, elas podem influenciar muito, na verdade, nesse processo, assim, de resgatar essas informações que, às vezes, é no momento que a gente mais precisa, né? Quando dá aquele branco, assim. Ou quando você tem que escrever sua dissertação, aí você abre ali aquela página do Word e fica lá 1 hora olhando para aquela página em branco e não vem nada, assim. É. Outro dia eu até fiz um post sobre isso. Eu escrevi lá do feito é melhor que o perfeito, né? Então, quando a gente tem esses bloqueios, e às vezes eles são muito emocionais, né? Eu não sei por onde começar, eu não sei como é que eu faço, às vezes até porque eu não sei o que eu estou fazendo. É muito comum na vida acadêmica a gente não entender o todo e aí ficar bloqueado, falta clareza, né? Então, assim, sempre começa. Eu acho que as regras acadêmicas são difíceis, né, de serem assimiladas, mas é uma questão de tempo, né, de prática. Então, começar a fazer é extremamente importante. Então, isso, vamos depois vai ressaltar, ajustando. Isso aí. Vamos ressaltar a primeira que você colocou, então, para a gente não superlotar o nosso cérebro de informações, não é isso? Tentar usar alguma ferramenta para ser um repositório de informações e aliviar espaço no nosso HD. Isso. E qual que você usa, Bruna? Então, antes de eu começar a falar das ferramentas, eu queria que você usasse o aviãozinho que tem aqui nessa live para mandar essa live para alguém que você conhece, que talvez está escrevendo TCC, dissertação, ou está fazendo aula online, está meio perdido assim, sem saber como que pode facilitar essa transição aí de cancelamento de aulas para online. Então, manda para alguém que você conhece. A primeira ferramenta é o Trello. Se você já usou o Trello alguma vez, conta aqui para mim nos comentários. E eu vou falar para vocês da minha experiência, a professora Elusca vai falar para vocês a experiência dela com essa ferramenta. Eu uso da seguinte forma. Por exemplo, para estudar para concurso, que eu tenho uma série de matérias que eu já sei quais são, então eu consigo organizar no Trello, você consegue organizar em formas de colunas. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês como eu faço. Eu até deixei separado umas telas também para tentar compartilhar com o pessoal. Você vai criando subitens, né? A forma que eu faço é o seguinte, eu faço um quadro com coisas que eu preciso estudar, coisas que eu já estou estudando e coisas que eu já concluí. Ou eu posso refinar um pouco mais de coisas para estudar, coisas para revisar, exercícios a fazer, por exemplo. E aí eu vou colocando em cada cartãozinho do Trello o tópico do que eu quero estudar. Então, vamos supor que eu vou fazer um concurso para biologia, aí eu coloco lá os tópicos organização celular, morte celular, apoptose. E aí tem uma ferramenta no Trello que se chama checklist. E aí você consegue saber, daquele 100% de material, quantos por cento você já estudou. E aí você consegue, baseado nisso, pensar, nossa, não era tempo de estudar tudo, o que eu posso priorizar dessas matérias? Ou, para dar tempo de estudar tudo, eu posso separar 2 horas da minha semana para estudar essa matéria. Então, você consegue medir o tempo que você precisa nos seus estudos. A segunda forma que eu uso o Trello é para organizar o texto de tese, dissertação, TCC, que você coloca... Porque em cada departamento, você vai ter uma estrutura da sua monografia ou TCC de uma forma diferente. Então, no meu caso, foi introdução, metodologia, resultados, conclusão e discussão. Então, eu coloquei no Trello cada um desses tópicos, então eu criei categorias, e eu escrevi na parte de checklist
o que que eu posso colocar em cada categoria dessa. Então, por exemplo, vamos supor que o tema da minha dissertação seja desenvolvimento do cérebro. Então, eu penso na introdução, o que que eu preciso falar de desenvolvimento do cérebro? E eu crio como se fosse um esqueleto da minha dissertação. Então, eu preciso falar sobre as células que estão no cérebro, como elas são formadas, qual a função de cada célula. E assim eu vou criando subtópicos daquele tema e vou organizando através do Trello. À medida que eu vou cumprindo, eu vou dando um check ali naquela atividade e vou concluindo. E a terceira forma que eu organizo a minha vida acadêmica no geral, porque eu faço muitos experimentos, é organizando os experimentos. Então eu consigo criar categorias como se fossem as etapas do meu experimento. Então, vamos supor que a primeira etapa seja coletar o cérebro. Então, eu coloco um cartão para coletar o cérebro, depois eu vou processar esse cérebro, depois eu vou fazer uma imuno para poder enxergar as proteínas, depois eu vou fazer as imagens dessas proteínas, depois eu vou quantificar. Então, eu categorizei cada etapa dos experimentos, e aí, à medida que aquele meu N amostral vai passando de uma etapa para outra, eu vou mudando as categorias. E assim eu vou vendo o que que falta fazer, o que é mais importante. Talvez esse grupo aqui eu preciso enriquecer com um N maior para poder concluir alguma coisa. Então, é uma forma de você, tanto para dissertação quanto para organizar experimento, é uma forma de você ver o todo. Então, você consegue ver tudo que você já fez, tudo que falta fazer, tudo que está acumulado. Eu acho que a professora saiu o áudio. Vou tentar te chamar de super dicas. São super dicas, são dicas que eu dou para as minhas mentoradas. São super Voltei? dicas. Doutor? Acho que eu não vou conseguir mostrar. Eu uso muito para fazer cronogramas de projeto. Inclusive, o meu doutorado está todo no Trello. Mas eu confesso que nessa época de pandemia, não sei se você chegou a comentar, eu desativei as notificações. Porque toda hora vinha, hoje tem aula e não tinha, né? Fazer tal coisa. E assim, começa a gerar uma pressão maior ainda. Então, os lembretes são importantes, mas nesse momento eu optei por tirar notificações não só desse programa, como de outros. Como a rotina está totalmente alterada, eu acho importante a gente reconhecer também o ritmo do nosso corpo, né? Entender quais são os nossos melhores horários. Eu tenho uma preferência pela madrugada e eu pego bem à noite. Né, o ritmo de trabalho. Agora, nem tanto, à noite era mais por ter menos telefonema, menos barulho, então, mas agora tá tudo muito diferente, né? Então, eu tenho todo o cronograma. Reencontrar, né? Exatamente. Eu tenho todo o cronograma do meu doutorado lá, então, assim, como que eu ia fazer para cumprir os créditos, quantos créditos cada disciplina, até qual semestre, e aí dentro de cada disciplina você consegue abrir um subtópico. Né? Nesse subtópico eu coloco lá os trabalhos que têm que ser entregues, ou o artigo do final, com os prazos. E dentro do artigo aí você coloca o tema, os passos que você vai seguir, e você vai montando o seu cronograma. Eu também gosto de trabalhar com ele colaborativamente. Aliás, essa é uma premissa que eu tenho em praticamente tudo que eu faço. Não sei você, mas a gente tem grupos, né, que a gente compartilha. Então, você cria no checklist ali uma tarefa e atribui a alguém aquela tarefa, e aquela notificação vai para todo mundo, concluiu, coloca lá o check, né, checado, fica verdinho, se você está atrasado ele fica vermelhinho. Então, é bem bacana nesse sentido. Então, o Trello eu uso muito para fazer cronogramas, assim, de trabalhos maiores, né, sistematizado, assim, já com início, meio, fim, a gente faz a programação toda, inclui as pessoas aí nas até para quem estiver na fase da escrita, dá até para compartilhar com o orientador, e aí ele tem uma visão do que você já fez, do que falta. É bom essa função de compartilhar o quadro do Trello com outras pessoas, ou como você falou, se for um grupo, tipo, o laboratório inteiro está num projeto único. Né? Sim, ou disciplina. Isso. Trabalhos também, vou aproveitar e fazer o gancho. Eu uso muito o Drive e o Google Docs, que é uma outra ferramenta muito interessante de produção colaborativa, juntas, né?
Então, quando tem lá um trabalho de uma disciplina, por exemplo, a gente cria o Google Docs, todo mundo tem acesso, dá acesso a todo mundo no documento, e cada um vai colocando sua parte, às vezes está todo mundo online junto, tem o chat ali para poder deixar as observações. Às vezes a gente determina cores de texto para cada pessoa, para a gente ver quem escreveu o quê. Então, a gente Isso faz é uma legal. legendinha lá no início, né? A luz que é em azul, fulano em amarelo, outro em verde, outro em... Enfim. E aí o texto vai ficando definitivo, a gente vai passando ele para o preto. E nessas mesmas ferramentas, eu consigo usar uma que eu amo de paixão, e que não sei se já me ouviram falar disso, mas quem me segue já, que são os gerenciadores de referência. Você conhece, Bruna? Eu conheço. Super Você útil. usa? Explica para quem não... Eu uso. Explica para quem não sabe o que é um gerenciador de referência. Gente, é um programa que automatiza a inserção das referências dentro dos padrões. Então, durante todo o seu texto, você vai fazer citações. Diretas, indiretas. Então, segundo o fulano, conforme o ciclano, ou vai fazer uma direta e vai colocar o nome do autor no final. Nesses programas, você já insere essa referência com uma programação, vamos dizer assim, né? Uma macro, que depois vai inserir automaticamente as referências lá embaixo, no final do seu texto, né? Já no formato que você determinar. Então, eles têm todos os formatos, né? ABNT, APA, Vancouver, os mais famosos, os mais usuais, na verdade. E se ele não tiver, se ele não vir com ele, com o que você precisa baixada, você consegue ir no site e baixar a que você precisa, né? Tem alguns no mercado, os mais conhecidos são o EndNotes, o Mendeley e o Zotero. Eu uso o Zotero. Acho que você não, né? Eu estou usando agora o Zotero. Eu tenho uma preferência por ele. Inclusive, como eu pesquiso muito, eu li, tem algumas teses, inclusive artigos internacionais que optam por ele. E Até isso aconteceu comigo agora. pelo pessoal A da própria revista tecnologia. recomendou. Ele tem uma programação por trás. O que que acontece? Visualmente, o Mendeley é mais legal, vamos dizer assim. Ele é mais amigável no layout. Mas o Uhum. Zotero, ele tem uma programação mais confiável. Então, na hora de você usar, você tem maior índice de certeza de que vai estar correto. É muito importante, eu tenho visto o pessoal achar, gente, aí vai ficar uma atenção. Não é mágica, né? Então, toda programação automatizada, ela depende de um input. Então, você tem que colocar todos os dados lá dentro para que ele saia certinho, né? Lá no final. Então, dependendo do tipo de citação, ou se você não baixar certo, vai sair errado no final. Então, uma conferência é sempre bom, é sempre importante, mas eu acho uma mão na roda, porque de repente você criou todo um trabalho ali, vamos supor que você fez a sua dissertação em ABNT, na hora que você vai publicar internacional e vai exigir APA, por exemplo. Para você trocar de um para outro com um gerenciador de referência, você vai dar literalmente um clique. Aliás, dois. Exatamente. Você vai clicar lá e vai colocar modificar para a norma tal. E aí toda a formatação em termos de citações vão ser alteradas. Se você tiver que fazer formatação, margem, aí isso você vai ter que fazer, não tem jeito. O gerenciador é das referências. E ele é bacana demais, assim, tem zilhões de benefícios. A gente poderia ficar várias lives falando, mas você já busca ela automaticamente de dentro dos periódicos. Você baixa uma busca inteira de até 500 artigos de uma única vez, né? Você cria pastas, igual no Explorer, no Windows, aquelas pastinhas amarelinhas. Você vai criando as pastas de acordo com, Por tema, com seus né? temas, exatamente. Então, é um gerenciador mesmo. Você pode também criar lá os não utilizados, né? E ir arrastando simplesmente. Você pode levar os arquivos que você já tem em PDF para dentro do gerenciador e automaticamente ele busca os dados desse PDF, se ele for uma publicação. Então é uma ótima dica para quem está nessa fase de
começar a escolher artigos para o seu TCC ou para sua tese, já busca como que usa o Zotero, que é uma mão na roda, realmente. No futuro. Zotero, Mari. Isso, a Ana escreveu ali, Zotero. Isso. Depois, mais para frente, gente, até como parte do meu doutorado, eu vou fazer umas oficinas de algumas ferramentas para ver adesão também, para ver o tanto que o pessoal conhece ou gosta ou vai aderir. Então, me acompanhem aí, que vira e mexe a gente vai fazer uma oficinazinha gratuita para vocês aprenderem, pelo menos, a começar. E eu estou descobrindo um monte de coisa nova também, e aos pouquinhos vou trazendo aqui. Certo. Uma outra ferramenta que eu uso muito se chama Evernote. Vou escrever aqui como que se escreve, que aí vocês podem dar uma procurada. E é Mário como está que contribuindo funciona. ali, ó. Quanto antes a pessoa começar a usar, melhor. Isso aí. Mário também é Isso. professor. Bem-vindo, Mário. E é isso aí. Mas assim, pode usar em qualquer etapa do trabalho, né, gente? Mas quanto antes você começar, menos Quanto trabalho antes, você vai ter melhor. para frente, né? E Mas, mais pra frente você inclusive, vai economizar muito tempo. não vai ter aquele negócio do tá lá na banca e a pessoa olhar e falar assim, está citado aqui, mas não está na referência, ou vice-versa. Você garante que tudo que tiver citado no seu trabalho, né, vai estar incluído lá embaixo nas referências. Isso. Então, Fala mais do continuando, Evernote pra gente. o Evernote ele funciona como se fosse uma coletânea de várias coisas, é como se fosse sua coletânea própria. Então, por exemplo, vamos supor que você vai começar a estudar neurociências. Então, você vai ter diferentes disciplinas, você vai ler diferentes livros, você vai ver diferentes sites. E aí, o que acontece geralmente é que essas informações elas ficam em lugares diferentes. Ela fica no print do celular, ela fica no seu caderno, ela fica salva nos favoritos do computador. Então, elas ficam todas espalhadas. No Evernote, você consegue concentrar todos esses achados no mesmo lugar. E aí você pode organizar o que ele chama de cadernos. Então, vamos supor que você tem um caderno de cada disciplina, ou um caderno só do seu projeto. E aí você vai colocando lá anotações, coisas que você vai escrevendo durante a aula que você está tendo, ideias, referências eu acho que eu prefiro o Zotero, mas você pode, é mais para você registrar ideias. Mas você pode colocar sites, você pode colocar fotos. Então, por exemplo, você pode armazenar versões digitalizadas dos seus documentos, como RG, passaporte, tudo num único caderninho, caso você precise enviar para alguém por e-mail, por exemplo, e essas informações geralmente ficam perdidas. E uma grande vantagem do Evernote é que você pode acessar tanto pelo celular quanto pelo computador. Então, se você estiver numa reunião que precisa da informação do seu projeto, por exemplo, você não precisa achar o seu caderno que tem aquela informação, está tudo concentrado. E uma outra grande vantagem é porque você consegue pesquisar dentro de todos os cadernos que você criou. Então, vamos supor que você está lá, no exemplo que eu dei, estudando neurociências. E aí você é chamado para dar uma palestra sobre doenças neurodegenerativas. E aí você pagou algumas disciplinas sobre isso, tem algumas anotações sobre isso também. Aí você digita lá, doenças neurodegenerativas, e ele vai te dar tudo o que você já anotou sobre esse tema. Inclusive, ele busca dentro de PDFs também. Então, essa ferramenta de busca dele é muito útil para você procurar naquele monte de informação, uma única informação que você deseja. E acho que ele Então, é cabe muito vários útil. tipos de mídia, não é? Você pode baixar várias Sim. coisas lá. Não só imagens, mas você pode salvar páginas de site também. Você pode criar arquivos em texto, PDF, enfim, são vários tipos de mídia que você pode colocar lá. Eu não uso muito o Evernote, mas eu descobri um Notes que me serve muito. Eu até fiz uma pergunta esses dias no meu perfil que eu queria entender o tanto que o pessoal usa o bloco de notas do celular. Gente, é uma ferramenta que está na nossa mão o tempo todo e a gente subutiliza, de verdade. Eu fiquei de fazer um compilado e eu vou fazer, prometo, das utilidades do bloco de notas. Vou fazer uma postagem para vocês. São muitas, gente. Eu escaneio documentos pelo bloco de notas. O scanner dele é excelente e ele fica lá. Então, como você disse, dos documentos, seja um passaporte, um RG, tá ali, tá na sua mão o tempo todo no seu celular.
Eu criei um comentário com meus dados bancários, que eu esqueço, os números de acesso de conta, não sei o quê, e marquei para fixar no topo. Então, precisando, ele está sempre ali. Também tem a ferramenta de busca, né? Pelo texto. Você cria tabelas dentro do bloco de notas, né? E é aquela coisa também que a gente estava falando, de ver uma coisa agora e falar, nossa, eu vou esquecer, eu preciso anotar. A gente falou que o cérebro não vai caber, né? Eu vou direto no bloco de notas e anoto de qualquer jeito, do jeito que vier na cabeça. E ali tá ali para eu salvar depois, né? Para poder consultar depois. Tá salvo de alguma forma. Lista, você faz a lista do supermercado e consegue ticar na hora que você está fazendo a compra. O que eu já comprei, o que eu não comprei. Eu tenho 2 tipos de lista, a de supermercado e a de filmes e séries. As duas ficam fixadas em cima e vou ticando à medida que eu vou assistindo. E quando eu vejo uma indicação muito legal, por exemplo, agora tem muita gente indicando coisa boa, né? De livro, de filme, de série. Aí se eu vi uma bacana, eu corro lá no bloco de notas. Então ali vira aquele seu lugar de referência, né? Onde você vai juntando aí esses achados, como você disse, Sim. né? E você descobriu uma função, né? Que você compartilhou hoje nos stories. Você viu? Agora, gente, a gente apanha da tecnologia, né? Eu tentando gravar o que eu estava falando. Enfim, mas acho que deu para entender. O que aconteceu? Teve um dia nessa quarentena, eu me coloquei um novo hábito de ler pela manhã, porque eu troquei um pouco os meus horários. Eu lia mais à noite. Então, eu vi que você também está fazendo umas coisas novas de manhã aí, uns novos hábitos. Então, o meu agora, eu me coloquei a leitura na parte, um período de leitura de manhã. E está sendo excelente, a cabeça está fresca, está limpa. Só que eu não estou no computador, eu estava com o livro na mão e eu não tinha o computador ali para digitar determinadas partes do livro que eu achei importantíssimas, que eu queria guardar para citar depois. O que eu fiz? Eu abri o bloco de notas, pus para gravar a voz e li o texto do livro, idêntico. Na página tal, terceiro parágrafo, abre aspas. E fui lendo o que estava ali no livro, exatamente o parágrafo. Terminou, ipsis literis, né? Como diz. Fecha aspas, página tal. Pronto. Aqui, o bloco de notas vai digitando o que você está falando. Eventualmente, ele dá algum erro entre a compreensão da nossa voz e o texto, até no português, por exemplo, no que eu divulguei no meu perfil, tá lá assim, vem assistir com I a live. Então, era vem assistir. Mas aí ele não pegou e comeu o R. Mas ok, isso é uma coisa que depois você vai ler o texto e vai fazer o ajuste. Então, eu fiz todo o fichamento de um livro por comando de voz no bloco de notas. É incrível, é sensacional. É a gente realmente se permitir experimentar, né? E se permitir usar essas ferramentas que estão, né, a nosso dispor aí. E muitas vezes a gente não utiliza. E aí eu acesso depois pelo computador o meu bloco de notas, pela minha conta. E aí eu consigo ter acesso ao texto, né? E passar ele para um editor de texto, se for o caso. Me parece que o Word 365 do Office também já faz digitação por comando de voz. Experimentem, testem, depois conta pra gente se vai funcionar. Que me parece que ele já está habilitado. E segue a professora, porque ela sempre tá divulgando as novidades que ela vai descobrindo e coisas que ela aplica no doutorado dela, que tem essa temática, essas ferramentas novas. Isso e tem um curso que ela falou que tá fazendo de vez em quando também, né? Semana que vem deve sair uma turminha aí de um lab do Zotero. É um lab gratuito, são só 20 vagas, então eu vou abrir e aí eu aviso todo mundo para fazer a inscrição pelo Simpla e a gente vai dar aula pelo Zoom. Pode deixar. Guarda a minha vaga. A gente vai dar aula pelo Zoom. E vão ter vários, gente, assim, não é preocupação de não poder, não. E eu estou super disponível também, quem precisar, quiser fazer contato por direct, sou super solícita para poder ajudar aí no que for possível. Então, já vou aproveitar também e avisar que eu estou com a mentoria acadêmica aberta. Então, quem for aluno de graduação... Então, já vou aproveitar também e avisar que eu estou com a mentoria acadêmica aberta. Então, quem for aluno de graduação ou pós-graduação, tiver interesse em querer
organizar os seus estudos, aprender um pouco mais técnicas de foco e produtividade, ou tiver com os prazos ali curtinhos e quiser uma orientação, fala comigo que eu dou mais detalhes para vocês. Isso aí. Bruna, eu me lembrei aqui, o Office 365 tem uma versão que chama Educação. Não sei se vocês sabem, se você tem Não. uma relação com alguma universidade, academia, você consegue, se você tiver um e-mail, criar uma conta gratuita na Microsoft, em todo o Office, né? Só que ele não é com a versão baixada. Você vai mexer nele online. Mas você mexe, cria seus documentos normalmente, e aí depois você faz o download, quando você vai mandar para alguém ou receber, você abre por lá. Então, pessoal, Office completo, gratuito, chama Office 365 Educação. Digita isso lá no Google, faz o seu cadastro num e-mail institucional, educacional, tem que ser da área de educação, você pode ser aluno ou professor, tem para os dois, e você tem acesso gratuito. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque a gente já tem um bocado De forma de despesa. parecida, de forma parecida, o Google Drive também faz isso. Porque para contas normais você tem um limite, né, que ele deixa você armazenar. Mas se você tiver um e-mail institucional, tipo @ufrn, aí você consegue um espaço assim muito maior, assim, e é bem útil. Ainda mais Gente, agora que é tudo normalmente a online, né? gente Aula tem. online. E normalmente a gente tem um e-mail institucional, viu? Se você está vinculado a uma instituição, num programa, né? Sim. Eu vi que muita gente é mestrado, provavelmente você tem um e-mail. Você pode não saber, mas dá uma Se não procurada tem, na procura saber. secretaria. Porque normalmente tem. Eles criam, todo mundo que tem um login, né? Um usuário. E esse usuário, às vezes, tem um e-mail associado, ou tem o direito de ter, de repente depende de Sim, você solicitar a criação, né? isso. Mas é bem interessante e por ele você passa a ter acesso a diversas ferramentas educacionais. Vocês têm alguma dúvida das ferramentas que a gente falou aqui? Gente, pode mandar pergunta. Clica no coração aí bastante. Quero dar as boas-vindas. Temos alguns colegas aqui da UFMG também que já entraram na live. Vamos fazer um apanhado, Bruna? Até aqui a gente conversou do. A gente começou falando sobre o Trello, que pode ser usado tanto para organizar estudo, quanto para organizar a estrutura da sua tese e dissertação, quanto para organizar experimento. Você falou do Zotero e de outros gerenciadores de referências, que são Isso. muito Ah, úteis. teve até um seguidor meu, Leandro. Leandro, um abraço. A gente vem conversando muito, trocando muita ideia. E ele me falou do More, M-O-R-E. É um gerenciador também. Aliás, na verdade, ele faz as referências, ele não gerencia. Ele faz de uma em uma. Vamos supor que você tem uma dúvida como citar um determinado livro. Então, você entra, não tem que fazer download, ele é só online. Você acessa a página, ele é da Universidade Federal, salvo engano, é Santa Catarina. E aí você entra na página, você coloca os dados, nome do livro, do artigo, ano, autor e tal, e aí ele gera a norma que você precisa e ele gera a citação individualmente. Você copia e cola. Então, é um pouco diferente, mas é uma mão na roda também. Às vezes você não sabe uma referência ou outra como colocar, né? Mais uma E aí opção, ele né? ajuda bem. Mas ele faz de uma em uma, né? É diferente Não é de tão uma outra. automatizada. Não, não é A Mari automatizado fez por uma pessoa. pergunta. Ela falou Como que que no. faz com o Google Drive? Como assim? Como que faz o quê, Eu acho que Mari? ela quer saber Mari qual que é estava a função falando que. principal. Tá, só voltar que eu vi que ela tinha escrito antes que o Google Docs também faz digitação por voz. Não experimentei, vou testar. Hum, Santa Catarina mesmo, e o More é muito bom, tá vendo? Também achei bem legal. Mari, explica pra gente a sua dúvida que eu não entendi. O Google Drive, gente, é um drive, né? Tá na nuvem. Inclusive, por favor, não venha com essa de perdi minha tese, perdi minha dissertação, perdi meu projeto, deletei, não sei cadê. Hoje em faz dia isso não backup é mais lá. admissível. Joga tudo para a nuvem, cria uma conta
Eu criei uma doc de doutorado e tudo do doutorado eu salvo lá, nessa nuvem. Eu tenho um backup à parte, né? Para poder não correr esse risco. Risco. E o Drive é um lugar que você acessa pelo Gmail, né? Você cria ali, todo Gmail tem um acesso ao Drive, e você trabalha na nuvem e pode compartilhar trabalho com as pessoas, compartilhar pastas, só uma determinada pasta, só um determinado arquivo, compartilhar para leitura, compartilhar para edição, e aí você vai escolhendo ali como é que você quer fazer as regras. E como eu Em falei, se tiver um relação e-mail a institucional, você tem um aumento aí da capacidade do seu Google Drive. Você consegue armazenar muito mais coisas. A Ana está perguntando ali, ferramenta para auxiliar na sistematização e resgate das anotações durante a escrita. Não sei se eu entendi bem, mas assim, a gente tem ferramentas para análise, né? Eu tive algum contato com o NVivo, já conhecem, já trabalharam com ele, e com o Iramutec, que eu estou me aventurando ainda a aprender. Então, são dois que eu tenho vontade de aprender, que eu acho que ajudam muito na análise, especialmente na qualitativa, o NVivo, o Iramutec parece que faz a quali e a quant. Então, eu não sei se era essa a sua pergunta, algumas ferramentas de Se sua sistematização. pergunta, resgate de anotações, eu não sei se é sobre você buscar coisas que você anotou. Se for isso, o Evernote funciona muito bem, porque você consegue buscar pelo tema que você quer e ele vai buscar em todos os seus cadernos tudo que você escreveu sobre aquele tema. Então, todas as Uhum. anotações. Não sei se foi essa a sua pergunta. Eu vou aproveitar, se não foi, eu vou dar uma outra dica. No Zotero, você pode também, vamos supor que você leu um artigo, ele está em PDF. Você pode fazer todas as seleções daquele realce de texto, né, amarelinho. Na hora que você fechar, aquelas seleções são salvas. Então, todas as vezes que você entrar, já está lá o que você já leu e selecionou. E se você quiser fazer um fichamento em Word ou no próprio bloco de notas, depois você anexa junto com aquele texto que você leu. Então fica a referência, o PDF e o fichamento, tudo juntinho. Se você olhou um site, você pode pôr junto. Se você junto ali tem um exemplo de uma imagem, você pode trazer junto. Então você consegue acoplar isso ali e fica mais fácil de você achar as informações sobre um determinado texto. Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem. Deixa eu ver o que mais que eu acho bem bacana para a gente usar. Tem ferramentas também para a gente fazer quadros, tabelas. Ah, uma coisa bacana. Não sei se vocês sabem, tem 4 tipos de ferramentas. Tem as ferramentas tradicionais, e aí a gente está falando de um Word, de um Excel, de ferramentas PowerPoint, de ferramentas mais usuais, né? Tem ferramentas modernas, que são umas coisas um pouco mais atuais, né? Talvez a gente pode falar do Evernote aí. Evernote ou Evernotes? Evernote, No no singular. singular. Isso. Temos as experimentais, que são coisas que ainda estão em teste, e temos as realmente inovadoras. Então, são 4 categorias de ferramentas de pesquisa. Não sei se vocês já sabiam. Eu achei isso muito bacana. E aí, até para te dar a segurança de você usar no seu trabalho como uma ferramenta consolidada ou como uma ferramenta experimental. Até pelo caráter do meu trabalho, eu tenho usado ferramentas experimentais e muitas inovadoras, algumas ainda em fase, né, de crescimento e tal, mas todas com respaldo científico. Ontem eu postei sobre o Figshare e o Altmetric. Conhecem? Já ouviu falar? Você conhece, Bruna? Não. O Figshare é uma plataforma, uma ferramenta para comunicação científica. Quando você cria lá seu perfil, sua conta, ele é lido pelos estudos de impacto da comunicação científica. Nem todas as redes sociais são.
Mas, gente, é um processo esse negócio de você ter que ficar alimentando várias redes sociais, né? Mesmo acadêmicas. A gente já tem o ResearchGate, aí você tem que É, fazer lá o seu ORCID ou ORCID, cada um fala de um jeito. Você tem que manter seu Lattes. Aí você cria uma rede no LinkedIn, aí você tem um Instagram, um YouTube, um Facebook. é. É muita rede. E o Figshare é mais uma rede. Mas a Ana vantagem Raquel fez uma dele pergunta aqui. Pode falar. A vantagem dele é que lá, ali você coloca suas publicações científicas ou até os seus Hum, preprints. E quando alguém joga lá um escritor, por exemplo, ele resgata o seu trabalho científico. E cada resgate é contado como impacto de publicação científica, que é medido então, pela espaço altimetria, para. Hum, entendeu? E o então, você consegue também saber as altimetric.com, novidades mais rapidamente também, né? exato, exato. Interessante. E o Altmetric.com, ele dá ali números de impacto daquele artigo científico. Vou usar artigo, mas qualquer produto científico. E ele dá um DOI, né? Ele vai buscar pelos DOI da produção científica e vai te mostrar um índice de impacto. Então, assim, por curiosidade, vale muito a pena que vocês entendam ou conheçam ou vejam esse Altmetric. Ele dá um gráfico super colorido, mostrando como que é o impacto daquele artigo por área, por região. Hum, É muito, muito bacana. Então, assim, é bom vale até para muito a pena. selecionar que artigos eu vou citar na minha tese, por exemplo. Sim, sim, ele é uma fonte. Ele não tem a bibliometria, mas ele usa a altimetria, né? Que é uma outra forma de mensurar o impacto acadêmico. E é bem legal a gente usar ele casado com outras ferramentas, né? Não só ele. Eu descobri um aplicativo, criando o curso do Zotero que eu estou criando, dos gerenciadores, um aplicativo para smartphone, tanto para Android quanto para iPhone, que chama Papership, em português, barco de papel. E ele serve tanto para o Mendeley quanto para o Zotero. Olha que bacana. Você coloca lá a sua conta, em qual aplicativo que é, e ele sincroniza toda a sua bibliografia, todo o seu banco de dados, né, que você tem. Hum, E quando você clica em um artigo para ler, por exemplo, ele te mostra esse índice altimétrico. Ele vem embaixo, altimetric, e qual que é o índice daquele artigo, né, daquele trabalho. Então, assim, é muito bacana que as ferramentas começam a conversar, né? As tecnologias começam a integrar umas nas outras. sim. Então, é importante e é muito legal a gente ter acesso a isso, né, para o nosso trabalho, para qualidade, para agilidade, né, e para redução de Perder estresse, menos né, tempo. Bruna? Sim. Porque imagina você, por exemplo, escreve o seu texto, o seu artigo, e aí você coloca naquela norma que está dizendo lá que a revista recomenda. Aí seu Uhum. artigo é negado, aí você vai para uma outra revista que tem uma outra norma. E aí você tem que mudar todas essas referências de novo. Então é um tempo, é muito tempo que você toma e você fica estressado porque você poderia estar fazendo uma outra coisa muito mais produtiva do que mudando manualmente cada referência. Uhum. Ana Ronaldo, não Raquel temos perguntou, data ainda. Acompanhe aí que eu vou divulgar. mas segue ela lá para saber quando for a data. Ronaldo já conheço, Ronaldo é colega, Ah, parceiro. e a Ana Raquel perguntou se existe alguma ferramenta para formatar o texto inteiro de acordo com alguma norma. Ela deu o exemplo da ABNT. Eu não conheço nenhuma ferramenta que formate o texto inteiro. Eu também não. O que eu conheço são assessorias que você pode contratar, Sim, que tem padrões de trabalho pronto, né? Assim, o sim, padrão da formatação, né? Mas, gente, eu sim. vou falar para vocês uma coisa. Vocês dão conta. Existe um padrão básico, e aí fica uma dica também. Não sei, Bruna, se você usa dessa forma, mas para não dar aquela sensação de começar com tudo em branco, pega o que o professor mandou ou a estrutura do trabalho que você tem que entregar e coloca um título em cada página, de cada parte
que você, montando ali um esqueleto de um trabalho, Eu faço mesmo isso que também. no meio esteja vazio em branco. Com isso, você faz as formatações. Então, outra coisa muito legal, o próprio Word ou outros editores de texto tem recursos que a gente também não utiliza. Por exemplo, quem aí usa sumário automático? Levanta a mão. Você usa, Bruno? Eu usei no meu na minha tese, sumário automático. No mestrado eu não usei. Mas Uhum, também é uma coisa que salva um tempo depois. Principalmente quando você muda e muda de página. E uhum. aí você cria um subtópico, aí você tem que adicionar lá. Isso. Eu uso também. Então, são ferramentas de dentro das ferramentas e que ajudam muito. A própria formatação de título, subtítulo e texto normal, depois para você inserir numeração, para você retornar na busca, você cria do seu lado esquerdo ali, você abre a aba e você vai direto para a parte do texto que você quer. Então, existem formatações dentro dos próprios editores que valem muito a pena a gente aprender. A Ana deu aqui uma dica do LaTeX. Ela falou que nunca usou, mas ele ajuda nessa formatação. Eu nunca usei LaTeX, mas eu ajudo uma pessoa que ele é programador e ele usa LaTeX. Geralmente quem usa são programadores. E ele faz isso realmente, assim, mas precisa fazer alguns ajustes às vezes. Mas Uhum. como quem tem que mexer são programadores, porque é um pouco mais complicadinho, assim. Não é como o Word que você só escreve ali, você tem que colocar alguns códigos, nem todo mundo consegue usar o LaTeX. Mas é uma boa Olha, opção para quem é nossa live programador. está internacional. Oi, Afrânio! Ele está lá nos Estados Unidos. A Ah, Afrânio é? trabalhou comigo numa universidade. A gente cuidava da área de intercâmbio. E o Afrânio fala inglês. E aprendi muito com ele, inclusive. How is it going? E ele está lá nos Estados Unidos, vai fazer um MBA em Business Administration. Isso Legal. aí. Conta comigo que você precisar. Inclusive, essa live nós vamos conseguir deixar gravada, Bruna? Eu vou tentar, se o Instagram deixar, eu vou deixar salvo. Vamos ver. Vamos Tá? É torcer. só a gente terminar um pouquinho Inclusive, antes. é, acho que a gente tem 8 minutos. Alguém tem Isso, mais eles alguma tentaram dúvida? fazer. E aí eu vou tentar também baixar ela para colocar num canal de YouTube depois das 24 horas que tiver no perfil. E aí depois a gente deixa o acesso para todo mundo aí, né, em outros momentos, que sempre é Sim. importante. Ó, Ana Raquel é da França também, é verdade. Nós estamos muito internacionais. Né? Não é? Que Essa é bacana, coisa gente. boa da Muito legal. internet, né? Rompendo barreiras. Pois é, olha só, eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quando que eu te conheceria, né, Bruna? Exatamente. São as Foram as conexões que redes a internet sociais. permite. É. Quase que eu caí aqui da Eita. emoção. Pessoal, tem muito canal bacana acadêmico que a gente tem visto nas redes sociais. Sigam hashtags que ajudam vocês a identificar o que vocês precisam e o que vocês procuram. Tem muita ferramenta. Eu tenho uma imagem que eu queria muito compartilhar com vocês, da USP, feita em 2019. É um círculo sobre ferramentas para produção científica. O tanto que tem é impressionante. Assim, ó, eu adoro até brilho o olho, eu adoro esse tipo de coisa, eu adoro experimentar, eu adoro conhecer. Então, assim, e vou compartilhar isso com vocês, depois eu reposto a imagem no perfil, porque a gente preparou um monte de coisa aqui, né, Bruna? Mas a gente não conseguiu Eu fazer também não o consegui compartilhar. compartilhamento com vocês. Mas a gente pode criar também depois um materialzinho, né, instrucional colocando esses exemplos, né? E a Sim. gente disponibiliza, não tem problema não. É É. verdade. Olha, pessoal, foi um primeiro empurrãozinho aí. Eu acho que é muito importante a gente tentar facilitar a vida, né? Tem pesquisas dizendo do estresse que é o período de pós-graduação, né? E do tanto que a gente se sente pressionado. E cada um tem uma ferramenta que vai se adaptar melhor, mas tentem, Sim. né? Procurem as ferramentas que vão te ajudar.
seja na produção do texto, na automatização de alguma coisa que você tenha dificuldade, né? E sempre vai ter alguém para poder ajudar, e um YouTube, uma live que vai te ajudar aí nesse comecinho. Mas tem que experimentar, né? Se não experimentar, não vai saber se vai te ajudar ou não. E vocês Isso podem aí, conversar com a gente também, gente. né? Afinal de contas, a gente tem que pôr a mão na massa para ver se sabe, né? Não Sim, adianta ficar só na teoria. Isso é muito legal, mas eu nunca fiz, né? Então vai lá, faz, vai dar um trabalhinho no começo, né? Mas com o tempo você vai adquirindo hábito e treinamento é desenvolvimento de habilidade, né, gente? A gente só vira competente quando a exatamente. gente consegue colocar em prática. Senão fica só no conhecimento, né? Então é isso, gente. Sigam os dois perfis. Eu vou tentar deixar a live salva. Senão eu vou tentar fazer algum post, alguma coisa aqui com as coisas principais. Tá bom? Um Isso. beijo pra vocês. Eu queria agradecer a professora Ilusca por ter aceitado o convite.